Nesta aula nós veremos de que forma essas partículas sólidas do solo podem se arranjar e se organizar, influenciando em diversas outras características, atributos do solo, como a compactação, a agregação e também o crescimento de raízes. Então, nesta aula nós observaremos o que é a estrutura, de que forma ela pode ser avaliada e como ela influencia em importantes atributos do solo para o crescimento de plantas. A estrutura do solo é o arranjo das partículas do solo, as partículas sólidas, e o espaço poroso formado entre elas, incluindo o tamanho, a forma, o arranjo dos agregados, formados quando partículas primárias, partículas essas que são de areia, silt e argila, se agrupam em unidades separáveis que nós conhecemos como agregados. Bom, esses agregados, eles são unidades estruturais secundárias compostas por partículas individuais do solo. Ou seja, um agregado é formado por diversas partículas de areia, silt, argila e matéria orgânica ligadas entre si. A forma como essas partículas minerais, ligadas por substâncias orgânicas ou até mesmo outras minerais, se organizam, diferencia os solos quanto ao seu tipo de estrutura. Então, nós podemos aí classificar os solos quanto ao tipo de estrutura em três aspectos diferentes. Primeiro é quanto ao tipo, depois quanto ao tamanho e também quanto ao grau de desenvolvimento. Esses três aspectos eles são definidos em função da resistência dos agregados e também pela proporção entre materiais agregados e não agregados no solo. Então, veremos primeiro a classificação quanto ao tipo de estrutura. Então, quanto ao tipo de estrutura de agregados estruturais no solo, nós temos todos esses tipos aqui. Então, nós temos a prismática e a colunar, que fazem parte do tipo de estrutura prismática, aqui onde nós temos a formação, onde se nós traçássemos aqui uma figura geométrica, nós teríamos mais altura do que largura, certo? E a colunar, qual é a diferença da colunar para a prismática? Aqui eu tenho arestas um pouco mais angulosas. Aqui já são mais arredondadas, tá? No caso da colunar. Um outro tipo de estrutura é a em blocos. A estrutura em blocos é como se você fizesse o desenho de um cubo aqui, onde nós temos basicamente a altura semelhante à espessura e semelhante à profundidade, tá? Qual é a diferença entre eles? Bem parecido com a prismática. Nos blocos angulares, nós teremos aqui as arestas mais angulosas, tá? Por isso são chamados de angulares. E nos blocos subangulares, nós teremos essas arestas aqui um pouco mais arredondadas, como nós podemos observar aqui. O quarto tipo de estrutura é a laminar, onde há a formação, então, dessas estruturas no qual podemos dizer que é o contrário da prismática, né? Nós temos uma largura muito maior do que a altura, certo? E temos a granular, que são pequenos grânulos soltos no solo. Essa é uma estrutura bastante comum no horizonte A dos solos com maior teor de matéria orgânica, porque a matéria orgânica influencia muito, o teor de matéria orgânica vai influenciar muito no tipo de estrutura que se desenvolve ali. Geralmente, quando ela está presente, há o desenvolvimento aqui dessa fração granular, que seriam, então, as estruturas mais esféricas e menores, tá? Reconhecer a estrutura do solo, pessoal, é de fundamental importância, porque essa estrutura, ela vai influenciar no desenvolvimento e crescimento de plantas, principalmente quando a gente fala sobre crescimento radicular, tá? E também na retenção, suprimento de nutrientes, água, ar, atividade microbiana, resistência à erosão. Então, a gente pode observar que no caso do laminar, vai haver uma maior dificuldade de infiltração de água do que numa estrutura granular, tá? Então, há diversas características aí entre esses diferentes tipos de estrutura que vão influenciar aí em muitas outras características do solo. Infiltração de água, retenção de água, resistência à penetração, né, das raízes crescendo ali entre as partículas de solo, tá? E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma exemplificação de um solo com estrutura granular, estrutura prismática, tá? Aqui nos dois tipos,
a estrutura em blocos, certo? E a estrutura laminar. Então, eu tenho maior tamanho nesse sentido aqui na laminar e maior tamanho nesse sentido na prismática. Em blocos é semelhante, tá? É pelo menos próximo, ok? Então, vimos quanto ao tipo, veremos agora quanto ao grau de desenvolvimento, ou seja, quanto à resistência que esses agregados têm de serem quebrados e qual a proporção dos agregados grandes em relação ao material solto. Então, quando nós temos a ausência de desenvolvimento de estrutura, nós falamos que ela está ausente. Então, nós temos grãos simples no solo, sem agregados, como nós podemos ver exatamente aqui nessa figura, tá? Vemos aqui muito poucos agregados presentes aqui. Fraca, quando a gente tem muito material solto e agregados pouco frequentes, como seria, por exemplo, aqui, tá? Nós temos muito mais material solto aqui e entre os agregados do que, de fato, agregados formados. Temos a moderada, tá? Agregados definidos e poucos grãos simples, e temos a forte, onde há agregados bem definidos e pouquíssimos grãos simples. Então, quanto mais agregado for um solo, mais forte tende a ser o seu grau de desenvolvimento, tá? E o terceiro tipo de classificação é quanto ao tamanho. Vale ressaltar, pessoal, que cada um daqueles 4 tipos de estrutura, prismática, em blocos, laminar e em grãos, granular, ela tem uma classificação de tamanho diferente. Eu coloquei aqui no exemplo da tela, para o caso de classificação de agregados em blocos, tá? Então, ela vai de muito pequena, menor que 5 milímetros, até muito grande, maior que 50 milímetros, tá? E existem aí alguns fatores que influenciam a estrutura do solo. O principal deles é a atividade biológica, que consequentemente influencia no teor de matéria orgânica desse solo, tá? Quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a chance de que esse solo desenvolva uma estrutura do tipo granular. Então, a gente percebe que há uma variação, pode haver, na verdade, uma variação de estrutura dentro de um mesmo perfil de solo. Então, geralmente no horizonte A nós teremos mais estrutura granular, se houver uma quantidade significativa de matéria orgânica, e nos horizontes sub e superficiais pode haver um outro tipo de estrutura presente, tá bom? A localização do perfil, como eu acabei de falar, e a mineralogia. Então, solos mais gibsíticos, com maior presença tanto de óxidos de alumínio como a gibsita, quanto os óxidos de ferro, tendem a ter aqui uma estrutura mais granular. Se houver a presença de caulinita como predominante na mineralogia desse solo, muito comum em latossolos também, vai haver aí a presença de uma estrutura do tipo laminar. Agora, se por outro lado tem os solos um pouco menos intemperizados e que possa ter aí uma quantidade significativa de argila minerais 2:1, tende a haver então a formação de estruturas prismáticas, tá bom? E aí, essa estrutura, nós percebemos que ela é importante, que ela influencia e que nós devemos então avaliar essa estrutura. E é por isso, nesse caso, o uso de indicadores de qualidade física do solo. E é por meio deles que a gente consegue dimensionar alguns atributos importantes, como a porosidade, tá? E a distribuição dos poros por tamanho. Ou seja, a gente consegue avaliar a porosidade e dentro da porosidade, a macroporosidade e microporosidade, que tem aí funções diferentes, né? Macroporosidade para armazenamento de gases e também infiltração de água no solo, e a microporosidade para retenção de água no solo. Além disso, nós conseguimos estudar a relação da permeabilidade de água com a estabilidade de agregados no solo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses parâmetros de avaliação da estrutura. Nós podemos citar os básicos, tá? São esses aqui. A densidade de partículas, densidade do solo, porosidade do solo, incluindo macro e micro, a resistência do solo à penetração e a agregação. Existem muitos outros, pessoal. Hoje, com a tecnologia avançada, nós temos uma grande quantidade de atributos que podem ser medidos, mas os mais simples e mais fáceis de serem mensurados são esses aqui. E eles são avaliados justamente por meio de relações entre massa e volume, tá? Então, por meio dessa relação de massa e volume, nós conseguimos mensurar a densidade de partículas, a densidade do solo e
porosidade total, tá bom? Então, vamos entender um pouco mais sobre essas relações de massa e volume. Como nós falamos anteriormente, o solo é um sistema trifásico. Então, ele possui a fase gasosa, líquida e sólida, tá? Então, todos esses componentes aqui do solo, eles ocupam um volume específico, tá bom? Então, o ar ocupa o volume de ar, a água o volume de água, e os sólidos, né, os minerais e a matéria orgânica, ocupam aqui o que nós chamamos de volume de sólidos. A soma de todos eles forma o volume total da amostra, tá bom? E esses componentes também, além de volume, eles têm uma massa, um peso específico. E aí nós podemos chamar de massa de ar, que geralmente a gente desconsidera por ser muito baixa, insignificante, a massa de água e a massa de sólidos, que somados dão a massa total dos componentes do solo, tá? Então aqui nós percebemos que a gente pode fazer algumas relações entre massa e volume. E essas relações acabam funcionando como indicadores da estrutura do solo e, consequentemente, indicadores de qualidade do solo. Então, veremos agora o primeiro deles, que é a densidade de partículas. A densidade de partículas é calculada por esta fórmula aqui, onde nós temos a dP, densidade de partículas, utilizando a massa de sólidos, ou massa de solo seco, dividido pelo volume de sólidos, ou volume de solo seco. Antes de começar isso aqui, pessoal, é importante eu fazer uma distinção para vocês entre amostra deformada e amostra indeformada, certo? A amostra indeformada é aquela que você vai para o campo com um cilindro, certo? Você tem um cilindro ali, geralmente de inox ou algum tipo de metal, e você enterra de maneira bem delicada, você vai enterrando esse cilindro no solo e quando você tira ele, sai uma amostra de solo ali dentro, tá? Qual é a relevância dessa amostra indeformada? Que você está pegando aquela amostra e levando para o laboratório do mesmo jeitinho que ela estava no campo. Por quê? Você não destruiu os poros que estão ali presentes, você não destruiu a estrutura, o arranjo que as partículas tiveram ao longo do tempo ali naquele solo. Então, a isso nós chamamos de amostra indeformada. A amostra deformada é aquela que nós simplesmente pegamos, pode ser com um trado ou com uma pá, e nós destruímos essa estrutura, colocamos um saquinho e levamos para o laboratório. Ou seja, ali não houve uma conservação dos poros existentes no solo, tá? Então, nós chamamos de amostra deformada. Quando nós falamos sobre a avaliação da densidade de partículas, nós utilizamos as amostras deformadas, ou seja, não consideramos o volume de água, tá? E nem o volume de ar. Por quê? Naquela amostra deformada, os poros foram destruídos, ok? Então, nesse caso aqui, nós consideraremos a massa de solo seco sobre o volume de solo seco, tá bom? Essa massa aqui, pessoal, de solo seco, ela é aquela obtida após a amostra ter saído da estufa, como nós falamos lá rapidamente na aula de água no solo, tá? Então, como eu obtenho a massa de solo seco? Depois que eu levo para a estufa. Então, antes eu tenho solo úmido, depois da estufa eu tenho solo seco. E aí o volume de solo seco, tá, pessoal? Esse volume, geralmente, ele pode ser medido colocando-se um líquido numa proveta e aí você vendo a quantidade de volume que essa amostra deformada desloca no líquido, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali numa proveta 100 ml, e aí eu insiro a minha amostra nessa proveta e vejo que subiu para 269, eu percebo então que houve um deslocamento de 169 ml. Então, esse será o quê? O volume da minha amostra, tá? Então, geralmente é assim que a gente faz. Tem outras formas também, tá? A densidade de partículas, como eu falei para vocês, pelo fato delas dessa análise, utilizar uma amostra deformada, que destrói os poros do solo, ela não reflete as condições de estruturação do solo lá no campo, tá? E é um atributo físico muito estável, porque ela reflete características apenas da partícula sólida, ou seja, dos minerais e da matéria orgânica. Então, para alterar a densidade de partículas,
teria-se que ter uma alteração muito drástica, muito brusca no teor de matéria orgânica do solo, o que a gente sabe que na prática é bastante inviável, tá? E essa densidade de partículas, ela vai ser influenciada aí pela textura, pela mineralogia e pelo teor de matéria orgânica. Do teor de matéria orgânica nós já falamos, e pela textura, que consequentemente está relacionado com a mineralogia, nós teremos aí uma diferença de partículas de solos arenosos para solos argilosos, tá bom? E ela não vai ser alterada pelo manejo facilmente, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, só em caso de alterações drásticas na matéria orgânica, que é muito difícil. E aí vamos então para um exemplo, para que vocês calculem aí essa densidade de partículas dessa amostra. O primeiro passo, pessoal, é interpretar esse problema, tá? Então vamos lá, olha só. Coletou-se uma amostra de solo na profundidade de 60 centímetros com anel volumétrico. O anel volumétrico, como eu falei para vocês, ele é utilizado para a coleta de amostras indeformadas, tá? E não é utilizado para densidade de partículas. O peso úmido dessa amostra, ou seja, antes da estufa, foi 560. E após a estufa, né, o seu peso permaneceu constante, igual a 458. Posteriormente, essa amostra foi colocada em uma proveta que já tinha 100 centímetros cúbicos de água. E aí, quando essa amostra foi colocada na proveta, houve um deslocamento de volume, o volume subiu para 269. Aí eu pergunto para vocês, qual é a densidade de partículas do solo? Primeira coisa que nós temos que lembrar é a fórmula, tá? Então, densidade de partícula é igual à massa de sólidos, de solo seco, tá? Dividido pelo volume desses sólidos, ok? Então, qual é a massa de sólidos, né? A massa seca desse solo? Nós vimos aqui que após a estufa, ela ficou com 458 gramas. Então, esse é o meu peso de solo seco, 458. Qual é o volume de sólidos? Vocês perceberam aqui que eu coloquei na proveta que antes tinha 100 e depois foi para 269. Significa que a diferença do volume final para o volume inicial é o volume da minha amostra. Então, aqui eu tenho um volume de 169 centímetros cúbicos de volume. E aqui em cima a unidade é grama, tá? Efetuando esse cálculo, vocês chegarão aí a aproximadamente 2,71. Qual é a unidade? Gramas por centímetro cúbico. O que significa isso? Que a cada centímetro cúbico de solo, a cada 1 centímetro cúbico de solo, eu terei 2,71 gramas de partículas sólidas, tá? Ou seja, de minerais e matéria orgânica umificada, tá bom? E aí vamos agora para a densidade do solo. Então, a densidade do solo é a relação entre massa de solo seco, como vocês podem acompanhar aqui, e o volume total do solo. Olha só que interessante. Aqui eu já estou falando de volume total. Lembrem-se que lá na densidade de partículas eu falei de volume de sólidos. O que é o volume total? Não é o volume de ar mais água mais sólidos. Onde é que eu tenho todo esse volume? Na amostra indeformada que foi coletada pelo anel volumétrico, aquele que eu comentei anteriormente. Então, a densidade do solo, diferentemente da densidade de partícula, ela reflete a estruturação que o solo tinha lá no campo, tá? E aí, se a gente observa essa relação aqui de massa por volume, nós perceberemos que quanto mais massa tiver dentro de um determinado volume, mais compactado tende a ser esse solo, tá? Então, valores mais baixos de densidade, ou seja, que eu tenho muito mais volume para menor massa, eles tendem a ter uma compactação menor. Geralmente também, essa densidade mais baixa está associada com camadas de solo com estrutura granular, tá? Ao passo que as estruturas em blocos e a prismática também, elas tendem a apresentar densidades de solo maiores, tá, pessoal? Então, a densidade do solo, vocês podem observar que ela é facilmente alterada pelo manejo. Então, qualquer preparo de solo, qualquer intensidade de passagem de máquinas e implementos na área vai alterar a densidade do solo, porque à medida que esses poros ou aumentam ou diminuem, isso vai alterar no volume total
desse solo e, consequentemente, vai também influenciar na densidade do solo, tá? E aí vale ressaltar, pessoal, que há uma diferença entre os conceitos de camada densada e camada compactada. Quando eu falo camada compactada, é aquela camada que tem uma alta densidade do solo, ou seja, muita massa de solo em um volume menor, tá? E que isso foi causado por atividades antropogênicas, tá? Principalmente atividades agrícolas, agropecuárias. A camada densada, por sua vez, é aquela camada do solo que ela tem uma compactação, ela tem uma densidade maior também, entretanto a causa é diferente, tá? Porque essa camada densada, ela geralmente foi causada por processos pedogenéticos. Um exemplo disso seria a formação do horizonte B textural presente em argissolos e luvisolos, tá? São camadas adensadas, ok? Então, continuando aqui, vejamos. A densidade do solo, ela reflete o arranjo das partículas lá do campo, tá? Ela reflete diretamente a estrutura do solo. Por quê? Porque você vai calcular essa densidade do solo utilizando a amostra indeformada, certo? E ela pode ser influenciada pela textura. Geralmente, solos mais argilosos, eles tendem a ter uma densidade um pouco maior, densidade do solo um pouco maior. O tipo de pad, ou seja, o tipo de agregado estrutural também vai variar. A mineralogia, o teor de matéria orgânica e o manejo e uso do solo também vão influenciar essa densidade, tá? E ela está bastante relacionada à compactação do solo. Então, vamos para um exemplo aqui. Mais uma vez, o mesmo exercício, tá? Entretanto, aqui, nós vamos calcular a densidade do solo. A densidade do solo inclui material seco dividido pelo volume total. Então, vejam só. O material seco eu já descobri que é 458 gramas. Então, eu vou dividir pelo volume total. Entretanto, vejam só, o volume total eu já não vou considerar mais aqui essa informação da proveta, porque o que foi para a proveta é uma amostra deformada. Eu preciso do volume da amostra indeformada, certo? Como que eu consigo isso? Sabendo o volume do meu anel volumétrico. Então, vejam só, eu tenho um anel volumétrico com 7,5 de diâmetro e 7 de altura. Eu calculo o volume dele, lembram-se, eu calculo primeiro a área da circunferência, né, o diâmetro 7,5, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. A área, então, desse círculo será 3,14 vezes 3,75 ao quadrado. Para descobrir o volume, eu multiplico pela altura, né, multiplico por 7, e aí eu terei, então, o volume de 309,25 centímetros cúbicos, tá? Efetuando esse cálculo, eu vou finalizar aqui com o cálculo, então, de 1,48, com a unidade, gramas por centímetro cúbico. O que significa isso? Que nas condições naturais de solo, considerando a presença dos poros, a cada centímetro de solo, eu terei 1,97 gramas de partículas sólidas. Então, a gente consegue observar que a diferença básica entre a densidade de partículas e a densidade do solo é basicamente a presença da porosidade aqui considerada na densidade do solo, tá? Então, veremos agora um pouco sobre a densidade, a porosidade desse solo. Então, a porosidade do solo seria o volume de poros, a proporção do volume de poros em relação ao volume total, vezes 100, para que a gente tenha aí uma porcentagem de porosidade total, tá? Nós sabemos que o volume de poros seria a somatória do volume de ar mais o volume de água. O volume de água, certo? Está relacionado com o armazenamento de água, que são os microporos, e o volume de ar, disponibilidade de O2 e infiltração de água, que são os macroporos. A porosidade do solo, ela vai refletir diretamente no arranjo de partículas do solo, tá? Especificamente o espaço entre essas partículas organizadas na forma de agregados, ok? E o arranjo e a geometria das partículas sólidas, elas vão determinar a quantidade e a natureza de polos existentes no solo. Então, a gente vai comparar em alguns slides adiante como é gritante a diferença do tamanho de poros entre solos arenosos e solos argilosos, tá? Que pelo tamanho da partícula,
há uma influência direta no tamanho do poro que é formado entre a junção dessas partículas. Então, vejamos bem. Aqui eu tenho uma amostra indeformada. Lembram-se do cilindro, anel volumétrico que eu comentei com vocês? Aqui eu tenho uma amostra indeformada, que considera o volume total, certo? Então, olha só, aqui nessa primeira figura, nós conseguimos ver aqui um exemplo da amostragem, como é feito. Esse cilindro ele é enterrado no solo e quando ele está completamente preenchido de solo, ele é retirado com cuidado. E aí nós temos aqui, então, essa amostra. E com cuidado passa-se aqui um canivete para tirar os excessos, né, as aparas nos dois lados. E aí você tem o solo preenchendo exatamente o volume do anel volumétrico. Essa é uma amostra indeformada. Aqui à direita, eu tenho uma amostra deformada, ou seja, essa estrutura de poros foi completamente destruída, tá? Nesse caso, eu tenho o volume de sólidos. Então, o que a gente percebe? Qual que é a diferença daqui para cá? Simplesmente isso aqui. E aqui na indeformada, eu considerei o volume de água mais ar, e aqui na amostra deformada, eu só consigo saber o volume de sólidos, tá bom? Então, considerando isso, nós estamos vendo que por aqui, a amostra deformada eu meço a densidade do solo e pela amostra deformada eu meço a densidade de partículas. Então, a relação entre densidade de partículas e densidade do solo está diretamente relacionada com a quantidade de poros que há nesse solo. Desta forma, fazendo a dedução das fórmulas, certo? Eu posso, então, calcular a porosidade total do solo por esta fórmula, onde eu tenho 1 menos densidade do solo dividido por dp vezes 100 para obter o resultado em porcentagem, tá bom? Então, esses poros, pessoal, eles podem ser classificados quanto ao tamanho. E não é simplesmente uma classificação por classificação de tamanho. Esse tamanho de poro, eles têm uma função específica. Então, os macroporos, eles constituem o que nós chamamos de macroporosidade. E os microporos, por sua vez, a microporosidade. Cada um deles tem uma função específica, tá? Essa classificação ela foi feita em 1960 por Shoemaker, que classificou os poros nessas duas categorias. Então, esses poros maiores, que são aqueles maiores que 0,05 milímetros, eles são responsáveis por infiltrar água e por armazenar ar no solo. Os microporos, por sua vez, que são menores do que 0,05 milímetros, eles têm a função de armazenamento e retenção de água no solo. E aí você percebe que nenhum é mais importante que o outro. Há necessidade de que tenha uma presença equilibrada dos dois tipos de poros para que haja um desenvolvimento, um crescimento vegetal suficiente e adequado. Então, há uma influência, né, no crescimento radicular, na troca gasosa no solo, na atividade microbiana e na disponibilidade de água, tanto para os micro-organismos quanto para as plantas, tá? Então, vejamos aqui a comparação que eu comentei com vocês. Aqui nesse esquema, eu tenho as 3 partículas minerais do solo representadas, não estão em escala, tá, pessoal? Só para que vocês possam enxergar de maneira facilitada. Então, aqui eu tenho areia, silt e argila. Então, observem aqui abaixo agora a junção, o arranjo de diversas partículas de areia, tá? Observem agora o tamanho dos poros que são formados aqui. Então, olha só, eu tenho esse tamanho de poro quando eu tenho várias partículas de areia unidas entre si. Agora vamos comparar o outro extremo. Vamos pegar um exemplo com as argilas. Com as argilas eu tenho essa situação. Olhem só o tamanho dos poros aqui formados. São poros extremamente menores, tá? Então, o que a gente percebe? Comparando os poros formados pelo arranjo de areia e pelo arranjo de argila, a gente percebe que há um tipo predominante em cada solo, tá? Então, olha só, eu gostaria de ressaltar e deixar bem claro, é importante não se esquecer disso. Todo solo tem as 3 frações texturais. Todo solo tem areia, silt e argila, tá? Entretanto, há uma diferença de proporção. Tem solo que terá mais silt, tem solo que terá mais areia, tem solo que terá mais argila. Então, a predominância é que vai desse tipo de partícula é que vai determinar o tipo de porosidade predominante no solo. Então, olha só,
Se eu tenho um solo muito argiloso, como nós podemos ver aqui, não significa que esse solo não tem areia e não tem silt, tá? Ele vai ter macroporo sim, mas por ele ser argiloso, ter predominância de partículas de argila, ele terá uma predominância de microporosidade. Então, só por isso aí a gente percebe que há uma maior infiltração de água onde? No solo arenoso, porque no solo arenoso haverá uma maior proporção de macroporosidade. Então, vejam só, solos argilosos e arenosos, ambos têm os 3 tipos de partículas, areia, silt e argila, ambos têm os 2 tipos de porosidade, macro e microporosidade. O que é que vai diferenciar? A proporção entre um e outro. Quanto maior a quantidade de argila, mais microporosidade, menos macroporosidade. Quanto maior a quantidade de areia, mais macroporosidade, menos microporosidade. Então, eu tenho aqui maior infiltração de água no solo mais arenoso, tá? Por outro lado, a maior retenção de água vai acontecer aqui no solo mais argiloso. Por quê? Porque há uma maior quantidade de microporos e nós vimos que são eles os responsáveis por reter, armazenar água no solo. E aí, onde há maior disponibilidade de oxigênio para a atividade microbiana e também para a respiração de raízes das plantas, nós teremos essa maior disponibilidade aqui no solo arenoso, certo? Lembrando que o que muda é apenas a proporção, tá, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo aqui. O mesmo tipo de exercício que eu passei nos slides anteriores. Aqui agora fica fácil, porque nós já temos o resultado da densidade do solo, que nós vimos que é 1,48 gramas por centímetro cúbico, e nós temos também a densidade de partículas, que nós vimos que é 2,71 gramas por centímetro cúbico. Lembrando qual é a fórmula que nós temos para a porosidade total, eu tenho aqui 1 menos ds dividido por dp, ou seja, densidade do solo dividido por densidade de partícula, vezes 100. Se eu efetuar esse cálculo aqui, então eu terei uma porosidade total de 45,39% de poros totais, tá? Nesse caso aqui eu não consigo diferenciar o que é macro e o que é micro, tá bom? Para fazer isso, haveria necessidade de realizar uma análise específica para microporosidade. Então, eu calcularia a porosidade total e a microporosidade. E a macroporosidade eu simplesmente calcularia pela diferença, tá? A porosidade total seria 100%, né? Então, esses 45% aqui do solo seria o total. E aí, eu calculando a micro, pela subtração, eu conseguiria ter aí a quantidade de macroporos presentes, ok? E aí nós temos, então, resumidamente, essas relações de massa e volume das 3 fases do solo. E nós vimos hoje a densidade do solo, densidade de partículas e porosidade total, e vimos lá na aula de água no solo os 2 tipos de umidade, com base em peso ou em massa ou umidade gravimétrica, e com base em volume, que é a umidade volumétrica, certo? Vejamos um pouco agora, pessoal, sobre a agregação do solo. Então, nós vimos lá no início que um agregado, ele é caracterizado quando eu tenho 2 ou mais partículas primárias, ou um silt, ou uma argila, ou uma areia, que se agrupam, unindo ali, sendo unidas por forças que são maiores do que a força de união com outras partículas adjacentes, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um agregado aqui nesta figura. A formação dos agregados se daria basicamente de forma bastante simplificada dessa forma. As partículas primárias, elas se aproximam, tá? E elas se unem ali por diversos tipos de força. Primeiro, coesão, que é de partículas de mesmo estado, e há também a estabilização de agregados, aí, que é feito também por essa força de coesão, pela ação cimentante da matéria orgânica, polissacarídeos produzidos por bactérias, glomalina produzida por fungos micorrízicos, e o próprio micélio fúngico também ajuda na formação e na estabilização desse agregado que é formado aqui. E aí nós temos alguns fatores que podem facilitar, né, na aproximação dessas partículas e, consequentemente, estabilização e formação do agregado. O primeiro deles é a floculação das argilas,
os ciclos de umedecimento e secagem, né, de expansão e contração, a própria atividade da fauna do solo, uma minhoca, por exemplo, no solo, o micélio fúngico extraradicular e o crescimento de raízes também, que faz a aproximação aí dessas partículas. Agentes cimentantes também, como matéria orgânica, os polissacarídeos bacterianos e a glomalina produzida pelos fungos micorrízicos. Argilas e cátions também, quando presentes, auxiliam nesse processo de floculação, e as forças eletrostáticas e também as forças de Van der Waals, tá bom? E aí aqui nós temos a evolução do agregado, né? Nós começaríamos aqui da direita para a esquerda com partículas primárias de silt, argila e humus que vão se unindo, formando um submicroagregado, onde eu tenho grãos minerais com restos de plantas e restos microbianos, tá? A junção de vários desses formam, então, um microagregado, onde eu tenho aqui várias partículas de areia, silt e argila, também com raízes, hifas fúngicas, polissacarídeos, né? Que a gente consegue ver um esporo de fungo, a hifa fúngica aqui, a raiz, e a junção de vários microagregados, formando aí os macroagregados, tá? Então, a gente percebe que há um aumento de tamanho, sai de 0,03 milímetros, aqui de escala, para 3 milímetros. E aí a gente percebe que qual é o desejável? Quanto mais tender para cá, melhor, tá? Quanto mais macroagregados um solo tem, melhor estruturado ele é, melhor a infiltração, melhor a retenção de água, menor a erodibilidade desse solo, tá bom? E, consequentemente, melhora o crescimento das raízes de plantas. E aí é uma forma de se medir a estabilidade desses agregados. O que seria a estabilidade dos agregados? É a resistência que esse agregado tem em se desfazer quando ele é submetido por forças externas. No dia a dia, na prática, no cotidiano, quais seriam essas forças externas? Preparo do solo, o impacto das gotas de chuva, tá? E as internas, o próprio ciclo de umedecimento e secagem do solo que causa a expansão e contração entre as partículas minerais. E aí, essa estabilidade de agregados ela é realizada nesse equipamento aqui que nós conhecemos como aparelho de Yoder. E nós temos várias peneiras, tá? Com malhas diferentes, sendo as maiores aqui em cima e as menores aqui embaixo. Então, quando você liga esse aparelho, ele se agita, fazendo com que os agregados vão se separando, os agregados grandes vão ficando retidos aqui, os agregados menores ficando retidos mais embaixo. Então, geralmente, essas são as peneiras que nós utilizamos. 4 milímetros aqui em cima, 2 milímetros, 1 milímetro, até 0,106 milímetros, tá bom? E algumas análises são utilizadas também aqui o 0,053 milímetros para pegar aí algumas partículas de areia, tá? Já partículas individualizadas. Então, nós conseguimos, a partir daí, construir classes, proporção de classes de agregados. Então, suponhamos que eu peguei 100 gramas de solo e adicionei aqui em cima, tá? E aí, liguei o aparelho, ele ficou lá agitando pelos 10 minutos, 15 minutos que ele tem que ficar, e aí foi havendo a segregação, separação desses agregados. No final dessa análise, eu vou pesar desses 100 gramas quanto ficou aqui, quanto ficou aqui, quanto ficou aqui, e assim por diante. E aí, no final, eu consigo ter uma porcentagem de cada classe. Por exemplo, quantos por cento do peso ficou retido na peneira de 2 a 4, que é a que para aqui no 2, na peneira de 1 a 2, foi aquela que parou, aqueles agregados que pararam na peneira de 1, e assim por diante até chegar aqui. Todas as peneiras que ficam retidas, toda a parte da amostra de solo que fica retida aqui ou que passa dela, já não são mais considerados agregados, mas sim partículas individualizadas, tá? E aí, então, nós conseguimos ter uma quantidade de agregados em cada classe, seja em porcentagem ou seja em massa, em peso. E a partir desses cálculos, eu consigo também calcular o diâmetro médio ponderado de agregados, que é aquele que se relaciona à porcentagem de agregados grandes. E o diâmetro médio geométrico, que é o DMG, que seria uma estimativa do tamanho de classe de agregados de maior ocorrência.
E aí, por exemplo, nós poderíamos ter um resultado como esse aqui, tá? Onde eu tenho a distribuição das classes de agregados em função do sistema de manejo. Então, percebam que aqui eu tenho agregados grandes e aqui eu tenho agregados menores. Aqui eu tenho dois tipos de sistema de manejo. Então, vocês podem observar que no convencional, ou seja, no sistema que há preparo intensivo do solo, a maior porcentagem de agregados foi dos agregados menores. Então, percebam que de toda a amostra, 25 gramas ficou retida aqui na menor peneira, tá? Então, na menor classe de agregados. O plantio direto, por sua vez, nesse caso desse resultado aqui, onde foi a maior proporção? Aqui na maior classe. Então, aqui a gente percebe que o próprio preparo do solo, ele reduz o tamanho dos agregados, né? E aí aqui, pessoal, a gente poderia fazer o somatório, tá, desse peso e fazer depois a porcentagem de cada uma dessas classes e analisar aí qual é a classe de agregados que é mais predominante, consequentemente, comparar qual desses sistemas de manejo nós conseguiríamos, qual desses sistemas de manejo é mais eficiente para a manutenção da agregação e para o aumento dos níveis de agregação do solo. Então, daria para calcular essa porcentagem, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês, peguem esse quadro, essa tabela aqui com essas informações e discutam, tentem refletir sobre a influência do preparo do solo no aumento ou na redução da agregação, tá? Então, parem um pouquinho aí a aula, observem esses dados, calculem essas porcentagens e discutam um pouco sobre isso, avaliem esses dados, tá bom? Então, falaremos agora sobre a compactação do solo. A compactação do solo é uma ação mecânica por meio da qual se impõe ao solo uma redução do seu índice de poros, ou seja, eu aumento a massa de solo dentro de um determinado volume, eu aperto, né, eu compacto, e aí, consequentemente, há uma redução dos poros. Geralmente, em áreas agrícolas, a principal causa de compactação é o preparo do solo na umidade inadequada, tá? O tráfego de máquinas agrícolas também, dependendo do tipo de rodado que há, de pneu que há nessas máquinas agrícolas, também vai contribuir mais ou menos. Vocês devem ter visto isso ou verão ainda nas aulas de mecanização agrícola. O pisoteio de animais, no caso de áreas com pastejo, e também a irrigação inadequada. Então, vocês podem observar que quando há um excesso de umidade no solo, há também Vocês podem observar que quando há um excesso de umidade no solo, essas partículas elas tendem a se compactar mais, elas vão se organizando ali mais próximas uma da outra, favorecendo então a compactação dessas partículas, a compactação dessas camadas de solo. E aí, de que forma a gente pode identificar a compactação do solo no campo? O primeiro deles que nós podemos observar são as plantas indicadoras. Tá? A gente pode observar a presença de determinadas plantas e também o desenvolvimento do sistema radicular destas plantas. A própria densidade do solo é um bom indicador. Quanto mais alta for a densidade do solo, significa que mais massa de solo tem dentro de um determinado volume e, consequentemente, há aí uma densidade, uma compactação maior. A porosidade do solo também é um bom indicador, tá? Quanto menor a porosidade, mais compactado é esse solo. Quanto menor também a macroporosidade, mais tende a ser compactado esse solo. E também a resistência à penetração, que é realizada aí com o uso de penetrômetros de impacto e diversos outros tipos de penetrômetros, tá? Então, um exemplo aqui de plantas indicadoras, né? Nós vemos aqui que há um pequeno crescimento das raízes de milho, nesse caso. Então, nesse caso, o desenvolvimento radicular de milho foi restrito pela compactação das paredes do suco de plantio devido à alta umidade do solo na semeadura. É muito perceptível isso no campo quando você arranca as plantas do solo e percebe se esse sistema radicular ele está se aprofundando ou ele está simplesmente se concentrando em uma determinada altura ali, uma determinada profundidade, tá? Isso pode ser compactação, presença de alumínio em profundidade, ausência de água em maior profundidade, tá? Mas geralmente essas plantas, essas raízes que crescem em solos muito compactados, elas vão ficando um pouco mais tortas, tá bom? E com pouco crescimento mesmo.
A resistência do solo à penetração, que eu falei para vocês, que com o uso de penetrômetros, ela mede a capacidade que o solo tem de suportar forças externas sem apresentar falhas. Então, geralmente, quanto maior essa capacidade que o solo tem de suportar essas forças externas, mais compactado ele está, tá? E essa aferição, geralmente, ela é realizada com penetrômetro. Nós temos na universidade e utilizamos em aulas práticas o penetrômetro de impacto, mas há também os penetrômetros analógicos de bancada, tem aqueles também que são instalados no trator ou nos quadriciclos de amostragem de solo, tá? Existe uma infinidade de opções de penetrômetros. A resistência do solo à penetração, ela pode ser influenciada pela agregação. Quanto maior o nível de agregação de um solo, menor será essa resistência, tá? A umidade do solo também, então aqui é uma questão interessante. Se vocês estão avaliando no experimento, por exemplo, a resistência do solo à penetração, é interessante que vocês façam essa avaliação em todas as parcelas do experimento em um mesmo dia, porque a umidade pode variar de um dia para o outro, e quanto mais úmido tiver o solo, menor a resistência do solo. Quanto mais seco, maior a resistência. Então, isso faz com que haja uma diferença na aferição, podendo dar aí resultados, né, e interpretações incorretas, tá? O tipo de estrutura também vai influenciar bastante na resistência do solo à penetração. Geralmente, a estrutura prismática é aquela que mais apresenta resistência e a estrutura granular é a que menos apresenta resistência. A textura do solo também, solos mais argilosos tendem a ser mais densos, né? Tendem a ter maior densidade do solo, também apresentam maior resistência à penetração, tá? A porosidade também está relacionada assim com a agregação. Quanto maior a porosidade de um solo, menor a resistência ele apresentará para a entrada do penetrômetro ali naquele local. E a localização do perfil. A gente sabe que existem camadas adensadas em profundidade. Geralmente nas camadas superficiais é um pouco mais fácil de penetrar, de crescer as raízes, de entrar esse penetrômetro também. Mas a gente conhece aí bastante os chamados pés de grade, né, que se formam ali um pouco abaixo de onde foi formado, de onde foi passado o disco da grade, tá? Então, em camadas subsuperficiais, pode ser que a resistência à penetração aumente. E aí nós vemos, então, um exemplo do uso do penetrômetro, tá? E aí, esses dados aqui costumam gerar gráficos desta forma, onde nós temos aqui a profundidade, então está representando exatamente uma posição de um perfil da parte de cima para a parte de baixo, e aqui nós temos a resistência do solo medida em megapascal. Quanto maior o megapascal, maior a resistência, tá? Então, se nós percebermos aqui, estas duas áreas, elas possuem uma camada compactada, mais ou menos nos primeiros 10 a 20 centímetros, tá? Então, qual é a importância disso aqui? Se a gente olhar esse gráfico, para programar o preparo do solo, nós perceberemos que é possível determinar a profundidade de preparo do solo. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo o preparo do solo nessas áreas aqui, eu sei que eu posso passar a grade no máximo até 30 centímetros, porque abaixo dos 30 eu já não tenho uma compactação tão expressiva assim, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um preparo a 40 ou 50 centímetros naquelas duas áreas, eu estaria desperdiçando potência, diesel, hora-máquina e tudo mais, tá? Então, com a análise do penetrômetro, eu consigo determinar qual é a profundidade de preparo que eu preciso para essas áreas. Então, a partir dessas aplicações, desses dados, eu consigo ter algumas aplicações práticas para o manejo de solo nessas áreas agrícolas, né? Primeiro é avaliar se o sistema de manejo utilizado ele tem sido eficiente, tem compactado o solo ou não. Depois, a identificação da presença de camadas compactadas e de que profundidade elas estão, para que assim eu faça o planejamento da profundidade de preparo do solo, tá? Geralmente ali pelo menos uns 10 centímetros abaixo de onde foi identificada a camada compactada. Lembrando que a análise, a avaliação dessa resistência do solo à penetração nas áreas agrícolas, ela deve utilizar o mesmo esquema de amostragem de solos para fertilidade, ou seja, ela deve ser realizada em locais representativos, divididos em glebas extremamente homogêneas, tá bom? E aí, então, eu deixo aqui para vocês esse exemplo desses dados aqui,
para que vocês reflitam e discutam sobre a influência dos tipos de preparo do solo nas situações deste estudo. Então, aqui eu tenho o plantio direto, o plantio convencional e o preparo mínimo, tá? Tudo descrito aqui embaixo. Então, aproveitem essa aula e também esse gráfico para que vocês possam colocar em prática todos esses conceitos discutidos. E para entrar mais em detalhes ainda, eu sugiro aí essas duas leituras desses 2 livros e também de todo o material que está disponível no Moodle.